Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com vocês? Aqui é novamente a professora Luciana Lima e tomei coragem agora, falei, vou gravar a segunda aula que eu fiquei devendo. Mas eu tô olhando aqui, é muitas páginas, gente. Hoje o segundo autor que estão pedindo no edital, do conhecimento específico para professor de matemática, que vai prestar o concurso no próximo dia 6 de agosto, que já está atrasado com os estudos. Então, vamos lá. Só vou fazer a leitura, que já é uma boa ajuda. Quem precisar do link da apostila que eu comprei, que é específica para professora de matemática, pode me chamar no WhatsApp 11 975680050. Vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Para vocês, pode pedir que eu mando o link, que é onde eu comprei. Muito boa essa apostila. É um resumo das bibliografias, mas vale a pena. Eu vou só ler uma leitura. Vamos ver o que eu aguento, que são várias páginas, ó. É da página 4, essa, até a página 22, gente, é muita coisa. Mas vamos lá, não vamos reclamar. Vamos começar? Vamos lá. Segundo autor, de Amore Bruno, Elementos de Didática da Matemática. Segunda edição, São Paulo, Livraria da Física 2010. Elementos de Didática da Matemática. Introdução à Didática da Matemática. O substantivo didática. Não buscai satisfazer vossa vaidade, ensinando-lhes coisas demais. Despertai neles a curiosidade. É suficiente abrir a mente, não sobrecarregá-la. Colocai apenas uma faísca. Se tiver boa matéria inflamável, o fogo surgirá. Anatole France, Layardin, Epicure. Parece que, tradicionalmente, o termo didática deva necessária e unicamente referir-se à atividade de ensino. Em urna recente edição do vocabulário Delta Língua Italiana N. Ziccarelli, Bologna, Zanichelli, 1999, no verbete didática encontra-se setor da pedagogia que tem por objetivo o estudo dos métodos de ensino. O termo didático aparece aí apenas como adjetivo, embora atualmente tenda também a ser utilizado entre os estudiosos que pertencem à área. Como substantivo, justamente para destina da matemática. Com efeito, alguns estudiosos do ato costumavam afirmar: a didática não é uma ciência, mas na arte. Posição essa que, embora sendo trivial, próxima de Tomácio, vista acima, ou de outros estudiosos de pedagogia como Edmundo de Amicis, de 1848 a 1908, cita, porém, não poucos problemas de identificação cultural. Precisamente, ria vertente científica. Felizmente, ninguém me obrigava a fazer referência ao latim de Cícero. Para mim, estava bem, inclusive, o latim tardio do Renascimento. Assim, decidi que minha fonte etimológica seria claramente Comênios, Jean Amos Cornes XV, 1592 a 1670, e precisamente da sua Didática Magna, de 1632.
Todo exposto foi apenas para confirmar a primeira e mais trivial dificuldade que se encontra todo aquele que precisa utilizar o termo didática. Certamente, não adianta buscar verificações ou desmentidos a respeito disso em um dicionário de língua estrangeira. Não há como manter-se em dia com os verbetes que podem ser encontrados, com certa estabilidade consolidada. Dadas as contínuas mudanças ligadas aos êxitos no aprofundamento dos estudos das várias disciplinas, as palavras nascem e se estabilizam no interior de uma comunidade restrita, que as utiliza de uma nova maneira, e somente após anos se ampliam e se tornam comuns, inclusive fora da primeira comunidade. Por exemplo, em uma recente edição do Dicionário Inglês-Italiano e Italiano-Inglês de C. Ragazzini, Bologna, Rasicelli, de 1999, ao verbete italiano didática corresponde didaticis e só, mas ao adjetivo didática, didatice, se encontra didatic, educacional, teaching. Caberá ao culto e atento tradutor realizar a escolha entre as diferenças de significado, por demais sutis, no momento da tradução. Outro exemplo, numa recente edição do Dicionário Francês-Italiano, Italiano-Francês de R. Bosch, Bologna Zanichelli, de 1999, em correspondência ao vocábulo italiano didática, encontra-se didatique, assinalada, porém, como neologismo. O termo proposto e aceitável em seu lugar é palago, SIE. O objetivo didático é, ao invés, fornecido sem reservas e com vários exemplos. Todavia, nenhum estudioso francês desses assuntos, desde o final dos anos 70, tinha alguma dúvida a respeito de tal palavra. O caso da língua francesa é particularmente interessante. De fato, foi justamente na França que se desenvolveu o uso desse termo, a partir das reflexões sobre o debate a respeito das finalidades e objetivos diferentes que pareciam ter a pedagogia geral e a pedagogia especial. Nos anos 60, a pedagogia geral parecia corresponder esquematicamente à teoria, que trata dos problemas de organização. A partir de vários pontos de vista, mas sempre gerais. Antes da classe e depois da escola, também entendidas como em sentido abstrato. A pedagogia especial, ao contrário, parecia-lhes referir-se de maneira específica a cada disciplina. Porém, dada a excessiva generalidade do sentido pedagogia geral e seu refugiar-se no seio da filosofia, desenvolveu-se lá na França e foi sendo usada cada vez mais o termo didática para distinguir no interior da pedagogia tudo o que concerne à instrução e a todo modo, e de todo modo relação com o ensino. Por exemplo, note-se a múltipla definição dada por P. Fouquier, 1971, em seu dicionário e língua pédagogique a respeito do termo didática, que diz respeito e tem por objetivo o ensino, a técnica ou a arte do ensino, o estudo dos métodos de ensino, na qual se tem o duplo aspecto de práticas de ensino e de investigação sobre tais práticas. Talvez seja
desde 1700 e, sobretudo, com as primeiras obras sobre o ensino do latim, que na França começa-se a fazer uso explícito do substantivo didática e do adjetivo didático. Porém, é muito mais recente no debate sobre o assunto de uma didática geral e, sobretudo, sobre o que ela representa, os seus conteúdos, os seus objetivos. Neste ponto, porém, há alguns decênios. O nome didática especial no mundo inteiro passou a designar a pedagogia e se ocupa de situações particulares, sobretudo de desvantagem, de problemas contextuais ou de deficiências. Enquanto o novo nome, didáticas disciplinares, foi dado a aquelas didáticas que se ocupam de cada uma das matérias. É preciso deixar claro que nenhuma dessas denominações é estável. É óbvio que uma reflexão crítica mais difundida só pode levar a considerações cada vez mais sutis e ressaltar sempre mais precisamente diversos aspectos. Por exemplo, há algum tempo, uma outra mitologia está sendo introduzida, a da matemática educativa, que parece ter um outro significado. Qual seja o do estudo da matemática no âmbito didático, entendida não como disciplina que deve ser ensinada e aprendida, mas como disciplina apta a educar. Ou seja, o interesse maior não estaria nas problemáticas relacionadas ao ensino e aprendizagem da matemática, mas na própria matemática, entendida como instrumento para a educação. Os conteúdos da matemática, sendo tão difícil falar do termo, não é diferente a situação que parece estar reservada aos conteúdos. Para discutir esse ponto, necessariamente, preciso voltar às questões gerais sobre a pedagogia. É compartilhada a ideia que o termo pedagogia deriva da palavra grega paidagogos, que indicava o escravo que tinha a tarefa de levar o aluno às aulas, carregando-lhe os objetos necessários. Mas já no século VIII a.C., o termo havia assumido a ideia metafórica de educador, o que é o professor acompanha o aluno em seu crescimento, ocupando-se, sobretudo, do comportamento e da educação do próprio aluno. Entretanto, enquanto o escravo grego desempenhava papéis bem delimitados e simples, na acepção moderna, a relação entre acompanhador e acompanhado sofreu modificações substanciais. De uma relação individual, tornou-se primeiro numa relação coletiva e finalmente institucional. Nos séculos XVI e, sobretudo, XVII, nascem exigências que chamam a pedagogia a se ocupar da tarefa de instruir no interior de instituições. Parece-me possível garantir que existem duas raízes muito distintas para essas caracterizações teóricas. A primeira é a especulação filosófica existente ao redor desse gênero de problemáticas novas na realidade. E a segunda, a institucionalização das problemáticas do ensino, ou seja, no interior de verdadeiras e próprias escolas.
Talvez, como diz Emily Durkheim, de 1858 a 1917, é no interior dessas novas instituições que se desenvolve a ideia de teoria prática. Não apenas arte, nem somente ciência. Conhece Merit. Dos fatos educativos e reflexão sobre a prática do ensino coletivo e institucionalizado, sem entrar em demasiados detalhes. É então óbvio que a pedagogia tenha se desenvolvido a interai em cultivar ao mesmo tempo dois tipos de aspectos que concernem a educação coletiva institucionalizada. A primeira é conhecer aspectos descritivos, por exemplo, o conhecimento das instituições. Sim. E segundo, os aspectos normativos, por exemplo, os princípios geral, né, da educação, métodos e finalidades. Aliás, ao longo do tempo, a militância contínua desse tipo de estudos levou a pedagogia, mais do que qualquer outra disciplina, a tornar-se promotora de renovações institucionais, tanto no que concerne aos aspectos descritivos, como aos normativos. Essa dupla característica, com um espectro tão amplo, é também evidente nos casos em que o estudioso se considera essencialmente ligado aos aspectos práticos. Sob o nome de pedagogia, encontra-se uma enorme quantidade de teorizações com exigências mais ou menos elaboradas e com diversas pretensões, que vão desde a banal receita até enunciados e regras didáticas profundas e gerais. Vai-se de técnicas de estudo a metodologias de ensino, etc. Isso atesta, por um lado, a variedade imensa dos campos possíveis e, por outro, a ambição científica desse tipo de estudos, evidenciada ainda mais pelas múltiplas tentativas de criar modelos e em realizar verificações experimentais. Do meu ponto de vista, aqui se encontra a diferença entre os teóricos pedagogistas e os práticos pedagogos. Essa distinção, que ainda não faz parte da prática usual, é o fato muito recente de que em qualquer língua, tanto é que aparece apenas em alguns dicionários das línguas. Não em todos. Por exemplo, aparece no Zingarelli o vocabulário de italiano, mas somente em edições recentes. E não existe em certas línguas modernas, independentemente de quanto estejam difundidas. Agora, poder-se-ia pensar, assim como a pedagogia conseguiu finalmente libertar-se do jugo da filosofia, constituindo uma disciplina autônoma, a didática, no mesmo sentido, libertou-se do jugo da pedagogia, constituindo-se também uma disciplina autônoma. Aqui o assunto seria longo e complexo, mesmo porque esse meio tempo nasceram as ciências da educação, reivindicando uma forte autonomia em relação à pedagogia. Por uma questão de honestidade, é preciso dizer que, na verdade, há quem veja a didática como parte das ciências da educação, mas também o que vem o contrário. Alaretti, 1982. O que compreende? Do que trata a didática? Não é simples responder essa pergunta. Tão simples.
Não é fácil responder essa pergunta tão simples, talvez justamente devido à sua simplicidade e clareza. De acordo com diferentes autores, a didática é a parte das ciências da educação que tem por objetivo o estudo dos processos de ensino e aprendizagem em sua globalidade, independentemente da disciplina em questão, considerando, porém, a relação institucional. Outros eliminariam a citação da relação institucional, mas dariam mais peso às disciplinas. Outros insistem na peculiaridade do fato de que as relações ocorram em instituições formais. Outros falam de didática de todas as formas e em qualquer situação de ensino-aprendizagem. Outros ainda dizem que a didática seria de novo a pedagogia, mas sem a filosofia. Em Brown, 1996, encontra-se que a didática, enquanto ciência da produção, organização e gestão dos bens de ensino-aprendizagem, conecta-se novamente à questão epistemológica relativa à transformação dos conhecimentos. Em Schumacher-Leone, 1996, é feita uma dupla distinção entre ciências cognitivas e didática e psicologia e didática. A primeira é obtida aceitando a tese de Kohn, 1996. O desafio do epistemólogo genético consiste em mostrar como o desenvolvimento dos conhecimentos de um sujeito epistêmico que responde a mecanismos de adaptação ao ambiente e de equilíbrio entre as estruturas cognitivas impõe a sua marca, até mesmo na construção social dos saberes científicos mais elaborados. O desafio do didata, ao contrário, é o de mostrar como as formas e as normas pré-estabelecidas do saber, considerando um produto histórico-cultural